Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 384, e Despertar. Tá. Assim como depois do primeiro pesadelo, Sunny de repente sentiu algo despertando dentro dele. Naquela época, parecia que esse novo poder vinha de dentro de sua alma, e não de alguma fonte externa. Dessa vez, a sensação foi bem parecida, só que mais intensa, mais definida. Estava vindo dos seus núcleos de sombra. Eles irradiavam um calor etéreo, mas quase palpável. A energia circulava por todo o seu corpo, mudando, tornando-o mais forte. Era um pouco semelhante à sensação estranha que ele tinha toda vez que recebia um fragmento de sombra, mas muito mais poderoso. 1000 vezes mais poderoso. E mais profundo também. Com um suspiro quase inaudível, Sunny sentou-se lentamente e cruzou as pernas. Depois fechou os olhos, concentrando-se na transformação. Cada fibra do seu ser logo ficou cheio de energia misteriosa. A sensação familiar de euforia o dominou, invadindo sua mente como uma onda quente. Porém, Sunny queria sentir mais, entender mais. Ele queria lembrar esse momento em todos os detalhes. Afinal, foi o seu triunfo. Por trás das mudanças físicas pelas quais seu corpo estava passando para se tornar melhor, mais forte e mais perfeito, havia outra mudança sutil, mas igualmente incrível. Isso estava acontecendo em sua alma. Tá normal por enquanto, não é nada pra comentar, eu acho. Sunny não tinha palavras para descrever isso, mas sabia que nunca havia experimentado algo tão maravilhoso. A transformação de sua alma não foi nada doloroso, como foi a criação do segundo núcleo de sombra, e nem de longe tão torturante quanto a agonia que o consumo de uma gota de sangue divino lhe custou. Parecia natural, certo e profundo, como se ele estivesse um passo mais perto de se tornar completo, daquilo que sempre foi destinado a ser, um ser melhor. Logo, as ondas pulsantes de calor recuaram, substituída por uma onda de frio calmante. A dor surda em seu coração que permaneceu ali, despercebida, desde que deixou a costa esquecida, diminuiu um pouco. Sua mente ficou calma e tranquila. Sunny parecia como uma espada que havia sido temperada e fortificada em um cadinho de fogo. Um ser feito de aço frio, puro e resistente. Ele exalou lentamente e abriu os olhos. Seu corpo parecia mais forte, mais rápido e mais resistente, semelhante a como ele se sentia quando envolto na sombra. A mudança foi suficiente pronunciada, e ele sabia que só aumentaria se usasse uma ou ambas as sombras para realmente aprimorá-lo. Mas não foi a principal diferença. Sunny sabia que a qualidade real que separava os despertos dos adormecidos não era força física, mas uma nova habilidade inata. Assim como os adormecidos ganharam a habilidade de sentir e interagir com o núcleo da alma, os despertos poderiam fazer o mesmo com a essência da alma. Mas conhecer e sentir eram duas coisas diferentes. Ele já vai conseguir usar a roupa que ele pegou lá que tava ferrado? Ou ele precisa ser algo além de adormecido não, de desperto pra usar aquela roupa que ele comprou, tá ligado? Antes, ele podia sentir vagamente seu núcleo de sombra. A sensação era evasiva e etérea, mas inconfundível. Ele sentiu seu vazio no início de sua jornada e sentiu-se transbordando de poder perto do fim. Agora, este poder não estava mais contido nos núcleos das sombras, mas se libertou, fluindo naturalmente por todo o seu corpo. Circulava lentamente, indo e vindo dos núcleos, saturando passivelmente seus ossos e músculos com poder. Sunny sentiu instantaneamente que, com alguma prática, seria capaz de direcionar o fluxo da essência das sombras para concentrá-la em uma determinada área. Ele poderia gastar uma certa quantidade de essência para dar a seus braços uma força incrível e explosiva por um curto período de tempo, ou sentir suas pernas com o poder de pular uma dúzia de metros no ar. Padrão esse tipo de poder, né? Concentrar o chakra ali em uma parte do corpo pra bufar mais, né, mano? Basicamente é isso. Em suma, não era como se ele tivesse se tornado monstruosamente forte e fosse assim o tempo todo.
quebrando paredes e quebrando coisas delicadas por acidente. Em vez disso, controlando sabiamente sua essência, ele seria capaz de presentear-se com pequenas rajadas de poder físico verdadeiramente desumano. No resto do tempo, ele desfrutaria de um efeito passivo muito menor, mas ainda considerável. De seu corpo ser saturado com essência de seu corpo ser saturado com essência fluindo livremente. Mais treinamento. Tá, o Sunny é bom em treinar pelo menos, não? Sunny agora podia controlar a essência das sombras por instinto. Mas se ele quisesse realmente dominá-la com mais eficiência, teria que aprender com os despertos experientes. Afinal, alguns instrutores da academia existem com o único propósito de ensinar aos recém-despertos exatamente isso. Então, havia toda outra camada de estratégia de combate que ele teria que compreender e dominar. Os adormecidos pensavam como humanos mundanos, só que com mais poder e ferramentas. Mas as batalhas dos despertos eram muito mais tática. Embora a essência sempre se restaurasse à capacidade máxima do núcleo, isso levava tempo. Na realidade, de uma batalha era um recurso infinito. Finito. Por causa disso, era preciso ser inteligente e cuidadoso sobre como e quando usá-lo. Então ele vai voltar pra academia, mano? Cara, eu lembro... Não vou falar isso não. Eu vou falar no react que vai sair no meu canal hoje. No caso, já saiu 1 hora atrás, né? Mas tipo, cara... Então ele vai voltar pra academia. Será que ele vai passar bastante tempo lá? Eu acho que não, né? Eu acho que vai ser pouquinho, não faço a mínima ideia. Ele também teria que absorver tantos fragmentos de sombra quanto possível para aumentar a capacidade de seus núcleos. Felizmente, ele agora tinha 2 deles, o que já lhe dava uma grande vantagem sobre o resto dos despertos. Mas esta nova e surpreendente capacidade que ele recebeu não foi o fim do despertar. O evento principal ainda estava para acontecer. O feitiço falou novamente, enchendo de expectativa, despertando a habilidade de aspecto. Isso que eu queria ver, mano. Qual habilidade vai ser a dele, mano? Habilidade de aspecto adquirida. Nome da habilidade de aspecto, o Passo das Sombras. Eu acho que quando eu comecei a gravar, você tinha comentado que ele tinha... No canal de react, eu digo. Ele tinha capacidade de se mover livremente pelas sombras, né? Eu acho que é isso, então. Sunny piscou e convocou apressadamente as runas. Nome: Sunless. Nome verdadeiro: Perdido da Luz. Nível desperto. Classe: Monstro. Núcleo de sombra: 2 de 7. Fragmentos de sombra: 0 de 2000. Então, vai ser... Aí quando ele tiver 3, vai ser 0 de 3000. Depois de 4000, vai só aumentando 1000, né? Pra cada. Assim como esperado, ambos os seus núcleos não estavam mais adormecidos, tornando-se, em vez disso, despertos. Os fragmentos de sombra foram consumidos para alimentar o despertar, levando-o a um 0 absoluto e triste. 1000 fragmentos desaparecidos assim. Ele não ficou realmente desapontado, no entanto, a quantidade de essência consumida durante o despertar correspondia diretamente à capacidade inicial do núcleo e, portanto, à extensão da transformação física pela qual o adormecido passaria. Ao coletar 1000 fragmentos e saturar totalmente seu primeiro núcleo, Sunny não apenas recebeu um segundo, mas também obteve os melhores benefícios com os quais um adormecido poderia sonhar. Muito poucos despertos saturaram completamente seus núcleos antes de retornar de sua primeira jornada ao Reino dos Sonhos. E agora Sunny era um deles. Cara, eu acho que provavelmente é muitos poucos, né? Porque provavelmente a maioria chega lá e já procura um portal pra voltar pra sociedade, né, mano? Não fica igual ele, ficou preso. A diferença não era drástica, mas cada pedacinho de poder contava numa situação de vida ou morte. Chega de enrolação. Impaciente, ele baniu os pensamentos de núcleos e fragmentos de sombra e encontrou a descrição de sua nova habilidade de aspecto. Descrição. Você pode se mover livremente entre as sombras, viajando de uma para outra em um instante. Isso é roubado, não? Muito roubado, cara. Roubado, mano. Pô, dá pra usar como uma carta na manga isso daí numa batalha de vida ou morte, se a pessoa não souber uma boa, não? Olhando para as runas brilhantes, Sunny logo descobriu que havia um sorriso estúpido em seu rosto.
teletransporte. Isso é teletransporte, certo? Isto foi, sem dúvida, uma forma de teletransporte. Uma habilidade como essa foi uma virada de jogo. Sua mobilidade se tornaria verdadeiramente incrível. Ele não apenas seria capaz de aplicá-lo à travessia, tornando suas futuras aventuras no Reino dos Sonhos mais fáceis e seguras, mas também poderia desempenhar um papel decisivo em uma batalha. O que era mais mortal do que um assassino, capaz de aparecer do nada e desaparecer de vista num piscar de olhos. Não muitas coisas, na verdade. Claro, ele teria que experimentar e aprender a verdadeira extensão dessa habilidade incrível. Qual era o seu alcance, por exemplo? Ele seria capaz de pular para qualquer sombra à vista ou para qualquer sombra ao alcance de seu sentido das sombras. Será que uma sombra tinha que ser profunda e grande o suficiente para ele passar? Ou mesmo a menor e mais tênue dela serviria? Cara, será que não é entre as sombras dele só, mano? Pode ser que seja entre... Ele tem duas sombras, né? Pode ser que ele tenha que se teletransportar entre as sombras dele só. Não sei, pode ser que sim, mas eu acho que não, mas pode ser que sim. E, cara, tem que ver o cooldown disso daí também, mano. Porque, tipo, se quiser usar livremente, é muito quebrado ficar teletransportando sem parar. É mais roubado que velocidade isso. E quanto às suas próprias sombras, ele seria capaz de enviar alguém para um determinado local e depois sair dele, como a Santa costumava fazer. Ele mal podia esperar para aprender, mas antes disso, havia duas outras coisas que ele precisava ver. Uma era a nova memória que ele adquiriu, a outra é aquela que o enchia de ansiedade nervosa. Era muito mais importante, era a relíquia que ele deveria receber por dominar o primeiro passo da dança das sombras. Com uma relíquia de legado em suas mãos e um atributo de linhagem correndo em seu sangue, Sunny seria teoricamente elegível para criar seu próprio clã de legado. Um ótimo clã até. Nossa, seria... Não, né? Ele não cria? Eu não lembro. Será? Eu sonhei com isso? Será que eu tô... Ou ele cria? Não, ele não deve criar, né? Mas será? Não, ele não deve criar. Ou deve... Cara, eu não sei porque na minha mente tem algo relacionado a Sunny e clã de legado, tipo, um clã dele, mano. Mas eu não consigo saber nada do que eu tô lembrando, mano. Eu não vou conseguir lembrar, mano. Mas eu sei que algo... Não sei, mano, não sei, cara, não sei, mano. E ele, não que ele estivesse planejando... Ah, lembrei. Lembrei. A interação dele com a KF, eu acho, né? Dele falando de criar um clã e que ela seria uma boa parceira, alguma coisa assim, né, mano? Lembrei. Não que ele estivesse planejando fazer isso, mas antes que Sunny pudesse olhar as runas correspondentes, o feitiço de repente sussurrou em seu ouvido: acorde Sunless. E instantaneamente, o vazio negro cheio de estrelas brilhantes e luz prateadas desapareceu. Agora será que ele vai... Mano, todo mundo acorda no mesmo lugar? Ah não, eles acordam onde que o corpo dele estava, né, mano? No caso, a turma da escola vai... acordar junto, né? Então ele vai acordar com a Cássia, assim, que tava na escola lá, na academia com ele. 355, de volta à realidade. Era isso que eu tava esperando, mano. Sim, 4 capítulos, mano, nesse meio tempo aí de ele ter saído da costa esquecida pra realidade. É loucura. 5, né, com esse. Em um dos níveis subterrâneos do complexo hospitalar da academia, em uma pequena sala preenchida com um enorme retângulo da cápsula dos sonhos e vários equipamentos médicos, uma garota delicada com cabelos loiros claros dormia sob a tampa de vidro transparente, seu rosto cercado por tufos de vapor frio. De repente, uma série de luzes acenderam na superfície da cápsula e o maquinário médico da sala ganhou vida, produzindo vários ruídos. Alguns momentos depois, a garota abriu seus impressionantes olhos azuis e gritou. No último andar de um centro de saúde privado, no centro de uma cidade, num quarto espaçoso, com janelas altas e um interior luxuoso, uma cápsula de dormir de última geração estava silenciosa, banhada pela luz do sol. Uma enfermeira assistente estava sentada em uma cadeira confortável ao lado, monitorando os sinais vitais de um belo jovem que dormia lá dentro. Nos últimos 3 anos, não houve um único minuto em que o jovem fosse deixado sozinho. Seu grupo era cercado por flores frescas e sempre havia alguém lá para vigiar. Durante 3 anos, é o Kai, né?
As enfermeiras iam e vinham, mas o jovem permaneceu o mesmo. Nada nele mudou. É o Kai isso daí, né? O Sunny não é. Até porque o Sunny não ficou 3 anos lá dentro. É o Kai isso daí então, né, mano? De repente... Ah, não. Isso eu já li, né? Não. De repente, a enfermeira arregalou os olhos. Um segundo depois, a cápsula de dormir brilhou com uma luz forte. Sua tampa deslizou rapidamente para o lado e se escondeu em uma fenda especial na caixa. A figura lá dentro subia lentamente no ar, como se fosse puxado por uma força invisível. O belo jovem estava levitando. É o Kai, mano, é o Kai isso daí. Ele tá voando, né? A enfermeira permaneceu imóvel por alguns segundos, atordoada. Então, ela correu apressadamente até o painel na parede e apertou um botão de chamada. Em um pequeno apartamento, em uma das áreas menos prestigiosas da cidade, em um quarto minúsculo, uma jovem alta estava deitada em uma cápsula velha e mal funcional. Este foi possivelmente o último representante de seu modelo, retirado de produção há muito tempo. E ainda assim, parecia a coisa mais luxuosa do apartamento, de longe. A porta da sala estava aberta. É a F, eu acho, né? A porta da sala estava aberta, deixando entrar o som de um noticiário. Um tom agradável e confiante dizia atualmente: número incomum de despertares. Caros telespectadores, nós estamos recebendo um relatório de nossos correspondentes e poderemos atualizá-lo sobre este evento em breve. Enquanto isso, os representantes dos grandes clãs de legado... De repente, o som da transmissão foi cortado, substituída por um silêncio pesado e desesperador. Logo, o som de passos hesitantes pôde ser ouvido, aproximando da sala onde estava a cápsula. Apenas um segundo depois, porém, um punho bateu no vidro blindado de uma tampa por dentro, criando uma rede de rachaduras através dela. De volta à academia, em uma sala idêntica à primeira, as luzes piscaram de repente e depois se apagaram. Agora estava envolto na escuridão absoluta. Algo caiu com um barulho estrondoso, então uma voz humana dolorida subilou. Merda! Um momento depois, as luzes voltaram, revelando a figura de um jovem ágil, de pele clara e cabelos escuros, parado perto de um monitor médico virado. Havia uma expressão desorientada e confusa em seu rosto. A tampa da cápsula de dormir ainda estava fechada, no entanto estava vazia. E algumas centenas de metros de distância, escondido ainda mais fundo no subsolo, havia outra sala. Esta era um pouco maior e muito mais bem guardada que todos os outros. Nela havia uma cápsula simples, sob a tampa transparente. Uma jovem de pele cor de marfim e longos cabelos prateados dormia, sem ser perturbada por nada. Apesar de crescentes comoção lá fora, dentro da sala tranquila estava calmo e tranquilo. Nada mudou. A cápsula não brilhou com luzes fortes. O equipamento médico permaneceu em silêncio. Aprisionada no caixão de vidro da cápsula, a jovem continuou a sonhar, como se estivesse amaldiçoada a permanecer em seus pesadelos para sempre. Annie olhou ao redor da pequena sala, lentamente percebendo onde ele estava. Academia. Ele estava de volta à academia. Ele havia retornado ao mundo real. Ele olhou em volta, notando o equipamento médico e a cápsula de dormir, todos em chamas com luz dos alarmes. A cápsula ainda estava fechada. Como diabos eu saí? Igual o Kai saiu voando com o poder dele, o Sunny teletransportou pra sombra por algum canto ali, provavelmente foi, né? Falando nisso, olhando para baixo, Sunny percebeu que estava nu. Para evitar situações embaraçosas, ele convocou o manto do marionetista. Depois que a armadura foi tecida com fios pretos e cobriu sua pele, ele se sentiu muito melhor. Ele, no entanto, teve que se forçar a não invocar o fragmento da meia-noite também. Seus instintos gritavam, exigindo que ele se armasse em um ambiente desconhecido. Mas este era o mundo real. Ele tinha que ajustar seu comportamento. Meu Deus, o cara tá tanto tempo. Ficou tanto tempo da Costa Esquecida lá, mano. Ele tá em alarme só por estar em um lugar que ele não conhece muito bem, tá ligado?
a decisão de se vestir acabou sendo a correta. Poucos momentos depois de ele ter feito isso, a porta da sala se abriu e uma mulher de jaleco branco entrou correndo. Percebendo Sunny, ela congelou. Seus olhos se arregalaram de horror e ela ergueu a mão para cobrir a boca, como se reprimisse um grito. Ah, o que há de errado com ela? Sunny franziu a testa, piscou algumas vezes e depois olhou para seu reflexo em uma das máquinas médicas. Como tantos os adormecidos quanto os despertos viajaram para o reino dos sonhos em espírito, seu corpo real estava inteiro e imaculado, sem sequer uma única cicatriz. Contudo, o mesmo não poderia ser dito sobre o manto do marionetista. Eu não sabia dessa informação. Eu sei, faz muito sentido ser isso, mas eu não sabia, mano. Ah, da hora então, mano. Você pode se machucar quase à vontade lá e quando você voltar você vai estar sem cicatriz, sem nada. E se eu perder um braço lá? E quando eu voltar, eu vou ter um braço ainda? Contudo, o mesmo... Ah, eu já li isso. A armadura de seda estava rasgada e suja, parecendo trapos. Além do mais, estava coberta de tanto sangue que era difícil dizer se seu tecido já foi cinza. Olhando envergonhado para a enfermeira, Sunny forçou um sorriso e disse com a voz rouca de quem não falava há mais tempo... De quem não falava há mais tempo naquele ano. Com a voz de quem não falava... Tá estranho, né, esse há mais tempo. Oi? Posso pegar algumas roupas limpas? A mulher olhou para ele por alguns momentos e depois disse com uma voz trêmula. A dor... Desperta o Sunless? Senhor, você despertou? Mano, eu vou mandar um ticket falando pra trocar de enfermeira, mano. Você tá falando com ele tá em pé na sua frente, você pergunta se ele despertou, mano? É a mesma coisa... Não, loucura. Senhor, ela acabou de me chamar de senhor? Sunny sorriu, espero que sim. Afinal, estou dormindo há 1 ano e 2 semanas. A enfermeira finalmente pareceu relaxar e olhou para ele com uma expressão de alívio e alegria nos olhos. Alguns momentos depois, ela sorriu levemente e disse, com a voz cheia de sincera admiração: Bem-vindo de volta ao mundo real, senhor. Senhor Sunless. Meu amigo, bom, mano. Senhor Sunless, gostei, cara. Bora lá, capítulo 256. Entrevista com a Sombra. O complexo hospitalar e a administração da academia estavam um caos completo hoje. As semanas seguintes ao solstício de inverno sempre foram um período agitado para todas as pessoas que trabalhavam na periferia da sociedade. Sociedade desperta, já que a maioria dos adormecidos que se aventuravam no Reino dos Sonhos naquele ano, geralmente retornavam em um período de 1 ou 2 semanas, muito raramente 1 mês. Aqueles que sobreviveram, é claro. O repentino despertar de tantos adormecidos que havia partido há anos, considerados irrevogavelmente perdidos, criou uma onda de choque que se espalhou por toda a humanidade. E as pessoas da academia estavam no epicentro dessa tempestade. Foi um caos alegre, no entanto. No pequeno escritório no nível superficial do hospital, uma jovem vestida com calças pretas e blusa branca estava sentada atrás de uma mesa, compilando apressadamente um breve relatório. Ela tinha cabelo castanho escuro, bem preso em um rabo de cavalo alto, e óculos grossos que deslizavam constantemente pelo nariz, forçando a empurrá-las para cima. A jovem era uma das funcionárias administrativas encarregadas do interrogatório inicial do retorno dos adormecidos. Como tal, ela viu muitas coisas incríveis e ouviu muitas histórias incríveis. Até agora, mano. Até agora, cara. Você viu muita coisa incrível até agora, porque você vai conhecer Sunny. E ele nem tem o hábito de aumentar tudo que ele fala lá, né? Parecer que é surreal, mano. Quero ver ela interrogando o Sunny se ela vai acreditar nas histórias que o Sunny vai falar, mano. Quero ver como ele vai distorcer as coisas que aconteceu lá. Vai ser loucura isso, mano. Loucura, mas da hora, mas loucura. Mas hoje foi como nenhum outro dia em sua carreira. Opa, não é que não. E infelizmente ainda mais comoventes. Mas hoje foi como nenhum outro dia em sua carreira. Os adormecidos que ela estava interrogando hoje eram todos anômalos. Todos e cada um deles. E coisas que lhe contaram fizeram seu sangue gelar e sua imaginação falhar. Ela até teve vontade de descartar seus relatórios como falsos,
mas sabia que isso era quase impossível. A tecnologia da detectação de mentiras embutidas nas paredes do escritório tornaria muito difícil de mentir. Mano, existe isso? Cara, quero ver como... Quero ver, mano, o detector de mentiras falar que o Sunny tá falando a verdade com aquelas coisas que ele fala, mano. Incrível. Eles são incríveis, cada um deles, para sobreviver por tanto tempo em uma região do Reino dos Sonhos completamente isolada do resto do território humano, habitada por criaturas do pesadelo muito mais poderosas do que qualquer adormecido jamais poderia se tornar. A conquista desses bravos homens e mulheres jovens foi verdadeiramente notável. Isso a encheu de um sentimento de compaixão, orgulho e esperança. A humanidade recebeu hoje um presente inesperado, mas maravilhoso. Terminando o relatório e enviando ao seu superior, a jovem apertou um botão para avisar ao próximo adormecido que era a sua vez de entrar. Eu tô sorrindo porque eu acho que vai ser o Sunny, eu quero ver isso, mano. A porta de seu escritório se abriu e um jovem pálido de cabelos escuros entrou no escritório. Por causa da natureza de seu trabalho, ele estava acostumado a interagir com pessoas incrivelmente atraentes. Afinal, quase todos os despertos eram agradáveis de se olhar. O jovem à sua frente estava longe de ser o mais destacado em termos de aparência entre eles. E ainda assim, por algum motivo, ela não conseguiu desviar o olhar por alguns momentos. Um sorriso natural de alguma forma aparecendo em seu rosto. Havia algo indescritível no jovem que atraiu a atenção, quase a exigiu. Não é o Sunny isso, não é pra eu ser o Sunny, né, mano? Eu sei que o Sunny é bonito, mas, pô, né, pô. Ele era de baixa estatura, com uma constituição delicada e esbelta e uma pele branca perfeita. Seus olhos escuros tinham um brilho humorístico e levemente travesso. O jovem não era exatamente bonito, mas devido à sua pequena estatura, pele clara e cabelos escuros, parecia uma linda boneca de porcelana e havia uma sutil estranheza nele. A jovem não conseguiu colocar em palavras, mas parecia que cada movimento seu, cada palavra, não era exatamente como deveria ter sido. Não realmente errado, mas também não completamente certo. Essa qualidade era tão perturbadora quanto atraente. Esta era a razão pela qual ela não conseguia parar de prestar atenção, de prestar um pouco mais de atenção nele, do que em todos os outros adormecidos que ela havia entrevistado hoje. O jovem sorriu e sentou-se à sua frente. Em resposta, seu próprio sorriso se alargou um pouco. Bom dia, meu nome é Ted. E serei sua entrevistadora hoje. Desperto a... Ted? Ted é nome de mulher? Não tem um youtuber com esse nome, um ursinho com esse nome, todo mundo é homem, mano. Se bem que tem alguns nomes que é unissex, né, mano? Serve pra homem e pra mulher. Claro, ela já sabia o nome dele. Seu arquivo foi aberto na tela à sua frente, contendo todas as informações que a academia tinha sobre os simpáticos jovem, mas era importante criar um ambiente amigável para permitir que os adormecidos relaxassem. Depois de suas experiências no Reino dos Sonhos, a maioria estava tensa e nervosa. E no último lugar no ranking, pobre garoto, não consigo nem imaginar os horrores que ele teve que sobreviver. Mano, ela vai ver lá. Sunless, penúltimo lugar. Aí ele vai começar a contar as histórias dele e ela vai ficar tipo, não faz sentido, não faz sentido. O jovem respondeu em um tom agradável. Sunless, mas as pessoas geralmente me chamam de Sunny. Então, desperta o Sunny, eu acho? Não, isso parece estranho, apenas me chame de Sunny. Ted assentiu e digitou algumas palavras em seu bloco. Farei uma série de perguntas sobre seu tempo no Reino dos Sonhos. O objetivo dessa entrevista é enriquecer nossa base de conhecimento sobre o assunto. Bem, como nos informar como melhor atendê-lo no futuro. O conjunto de informações que você pode fornecer pode ajudar futuros adormecidos em suas próprias provações, mas você não precisa responder se não quiser, é claro. Desperta o Sunless, Sunny, acenou com a cabeça seriamente. Eu entendo. Prometo ser honesto e dizer apenas a verdade. Sou uma pessoa muito honesta, sabe? Ele já tá plantando a raizinha ali, mano. Isso daí, você nunca se fala assim pra pessoa, mano. Ted sorriu e fez a primeira pergunta. Quanto tempo você passou no Reino dos Sonhos? Sunny suspirou. 1 ano e algumas semanas. Embora parecesse muito mais tempo. Isso correspondia às informações do arquivo. Isso é tão terrível. 1 ano inteiro lá fora. Ela sorriu com encorajamento. Entendo, você se saiu muito bem, Sunny.
Muito poucos adormecidos conseguiram sobreviver por tanto tempo, especialmente uma região como a Costa Esquecida, certo? Ele estremeceu um pouco antes de responder. Sim, é assim que chamamos. Ted digitou mais algumas palavras. A partir das entrevistas com outros adormecidos, confirmamos que a região do Reino dos Sonhos para a qual você foi enviado é povoada por criaturas do pesadelo de nível desperto e superior. O jovem ficou um pouco mais pálido e assentiu novamente. Sim, despertos, caídos, corrompidas também, embora essa só aparecesse à noite. Ted acrescentou algumas linhas ao seu relatório e perguntou: você participou das batalhas contra essas criaturas do pesadelo? Se sim, quantas você matou? Sunny ficou em silêncio por um segundo, depois levantou a mão e começou a contar nos dedos com uma expressão pensativa. 3 ou 4. Ela começou a digitar e pensou: 4 criaturas despertas. Aquele pobre garoto de antes parecia tão fraco, mas ainda assim... Mano, não é possível. Mas ainda assim conseguiu derrotar 4 abominações muito mais poderosas que ele, apesar de estar em penúltimo lugar no ranking. Bom trabalho, Sunny, você é realmente admirável. Mas Sunny não terminou de falar. Centenas. 4 centenas de criaturas ele derrotou, mano. Vamos ver o que tava falando aqui. Olha, essa pica aqui é porque no inglês eles usam números mais casa de milhar. Parece... irrelevante. Ted congelou, olhando para o monitor. Com licença? O jovem coçou o queixo pensativo e disse: sim, acho que está certo, cerca de 400. Depois de um longo e constrangedor silêncio, ele perguntou: sinto muito, Ted, está tudo bem? E ela assentiu lentamente e depois forçou um sorriso. Está tudo bem, Sunny. Eu sinto muito. Teremos que pausar a entrevista agora. Ué, mas não tem detector de mentira. Ela vai confirmar se ele tá mentindo só? Ele olhou para ela com sincera surpresa e piscou algumas vezes. Sério? Por quê? Ela limpou a garganta e respondeu em um tom baixo. Tenho medo de não estar qualificada para conduzir essa entrevista. Meu superior estará com você em breve, Desperto Sunless. Sunny suspirou. Tudo bem, foi um prazer conhecê-la. Com isso, ele deu a ela um sorriso brilhante. Cara, agora eu não entendi se ela tá sendo sincero com isso, mano. Porque tá falando que tem detector de mentiras, então ela viu que ele tá falando a verdade, provavelmente, né? Ou ela tá saindo pra confirmar se é verdade. Mas se ela sabe que é verdade, mano, tem que colocar o chefe do chefe do chefe aí pra ver ele, né, mano? Pra conversar com ele. Mas é isso, família. Cara, sem meme, mano. Eu não tava gostando muito ali desse tempinho que ele ficou ali, não, mano, entre ter saído agora. Porque isso daqui é cinema puro, mano. Porque tem ele conversando com os caras daí, mostrando que ele é top. Tem ele falando com a Cássia. Tem muitos acontecimentos, mano. Eu tava ansioso pra isso. Por isso que eu não tava gostando de quando ele ficou preso lá, né, no feitiço. Mas se vocês gostarem, porque o próximo vídeo tem que ser cinema puro, mano. Então se inscreva, dá like e até a próxima. Falou!